Adolescentes. Quem são? Onde vivem? Do que se alimentam? Brincadeiras à parte, mas muitos pais, muitas pessoas, quando ouvem esta palavrinha, adolescência, se sentem exatamente assim. Não sabem como agir, não sabem o que pensar, não compreende aquele ser humano que está passando por tantas transformações. Se você se sente assim, esse vídeo é para você. Se você tem filhos adolescentes ou cuida de adolescentes, ou ainda se você é mãe de criança pequena e já vislumbra esta fase e dá aquele friozinho na barriga quando você pensa: e quando meu filho chegar na adolescência, como vai ser? Aqui eu quero te trazer três pilares que eu acho primordiais para melhorar a relação com o seu filho e também compreender esta fase tão importante da vida que é a adolescência. Mas antes disso, eu quero me apresentar aqui, se você está passando por aqui e ainda não me conhece. Eu sou Alessandra da Silva Ferreira, sou psicóloga infantil. Já se inscreve aqui neste canal para o YouTube entender o quanto essas informações são importantes. É muito fácil se inscrever. Aperta o botãozinho de inscrição e tudo certo. Você já pode receber os vídeos que toda semana eu posto por aqui com esses temas sobre a infância, sobre a adolescência. Muito bem. Vamos então falar do primeiro pilar que eu acho importante a gente entender, né? O que está acontecendo com este ser humano, com esta criança que já não é mais criança e também ainda não é adulto. Qual fase que ela se encontra? O que é esta fase em termos de desenvolvimento, a adolescência? Por que eu gosto de começar falando pelo desenvolvimento e em qual momento de vida a gente está? Porque assim a gente consegue compreender melhor que aquilo faz parte da fase, entender fisicamente, psiquicamente o que está acontecendo, para que a gente possa ter um pouco mais de paciência, de compreensão e de empatia. A adolescência, muita gente fala, nossa, os aborrecentes, né? Então a gente vai eliminar essa palavrinha agora, já neste primeiro pilar que eu vou falar para vocês. Quando a gente fala em termos de desenvolvimento, a gente olha aquela criança que já não é mais criança, que já é um adolescente grande, já tá grande, a gente imagina, nossa, mas olha o tamanho dele. Olha a idade que ele tem, ele já entende tudo o que eu falo, ele já consegue controlar os impulsos, ele já pode muito bem fazer o que eu estou pedindo sem titubear. Pois bem, não é bem assim. Porque quando a gente fala de desenvolvimento, tem muitas transformações acontecendo na vida do adolescente. Tem uma inundação hormonal acontecendo ali para desenvolver o tamanho, né? Eles ficam grandes, eles ficam até desorganizados fisicamente, porque tudo vai crescendo desordenadamente. E com este crescimento desordenado físico, há também uma desorganização emocional, porque de repente eu não sou criança, mas eu ainda não sou adulto, então o que eu sou? Então temos esse fator aí também para a gente levar em consideração. Só que não são só alterações hormonais que acontecem. Acontece também alteração cerebral. O cérebro do adolescente também está se transformando, está em conexões sinápticas ali, que são as conexões neuronais para aprendizado e para uma série de coisas, também a todo vapor. Então esse cérebro também está em desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo aqui, até para ficar mais fácil para a gente refletir. Muitas vezes a gente fala, não, ele já pode controlar esses impulsos, ele sabe muito bem o que está acontecendo. Pois bem, quando a gente pensa em desenvolvimento do cérebro, a gente já sabe que ele começa lá pequenininho, começando o desenvolvimento daqui, o cérebro, vai indo, indo, indo e termina aqui, o córtex frontal, né? Aqui na frente. Aqui na frente moram funções muito complexas
de organização, de planejamento, de controle inibitório, que é o nome técnico, mas vou falar aqui para vocês o fato de controlar estes impulsos. Então, tudo isso mora aqui na frente. É a última parte a finalizar o seu desenvolvimento, a fechar mesmo. E tudo isso leva em torno de 21 anos. Então, imagina, quando a gente pensa nisso, o adolescente ainda não terminou essa formação. Ele está ali estimulando essas habilidades. E é assim que a gente tem que olhar para ele. Um ser que ainda está desenvolvendo. Então, vai conseguir controlar totalmente aquela vontade intensa de alguma coisa? Não, a gente precisa ajudar, a gente precisa direcionar, precisamos colocar os limites, né? Para que ele tenha esse desenvolvimento. Então, eu gosto de trazer essa parte logo de cara para a gente entender que é um ser em formação, que está com muitos conflitos ali dentro, por conta de todo esse crescimento físico e psíquico e essa desorganização acontecendo. Muito bem, mas eu disse para vocês que eram 3 pilares. Nós vamos para o segundo e o terceiro, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Não só gostar, mas vai fazer muito sentido, porque é um pilar essencial para que a gente se aproxime dos nossos filhos. Aliás, é algo que a gente precisa fazer, né? Ter esse contato, essa aproximação. Eu sempre trago aqui que é sobre construir pontes e não muros. E na adolescência, o desafio disso é maior, mas é mais essencial ainda que a gente consiga ter esta conexão com os nossos adolescentes por uma série de coisas, por confiança, para que eles nos ouçam, que eles confiem também em nós para contar as coisas para a gente. Então vamos lá. Segundo pilar, vocês já perceberam que a gente às vezes tem dificuldade de ver os nossos filhos crescendo? Muito bem. É claro que lá na infância as orientações também não é de ser autoritário, nem de colocar imposições. Mas muitas vezes é isso que acontece. Agora na adolescência, a gente precisa entender que a nossa comunicação, a forma da gente chegar até esse adolescente é diferente da infância. Não adianta vir com imposições, não adianta vir com autoritarismo, porque isso não funciona, só faz a gente se afastar. Precisamos sim ter autoridade, só que essa autoridade e essa firmeza, ela tem que estar totalmente conectada com o respeito, com a forma diferente de falar. Então, quando um adolescente fica ali batendo de frente, pedindo alguma coisa ou colocando a sua vontade de qualquer forma, a gente precisa ter a capacidade, a paciência, o estar em si para olhar e falar, nossa, verdade. Então eu sempre digo, concorde assim, né? Claro, dentro daquilo que é possível concordar, mas sempre coloca uma vírgula depois. Então, assim, nossa, o que você está falando, eu vou pensar. Nossa, o que você está falando até faz sentido. Mas e se você pensar assim? E se você fizer assim? Então a gente usa esse jeito de falar para se aproximar. Nessa fase a gente dá mais explicações, sim, não é porque sim, porque não. A gente precisa criar esse diálogo e trazer esse entendimento para esse adolescente. Muito bem. Tá gostando até aqui? Já curte esse vídeo e compartilha com quem precisa receber essas informações. Vamos para o terceiro pilar, que eu disse que era importantíssimo e talvez mais desafiador. Eu queria que vocês pensassem, se observassem e observassem ao seu redor o quanto a gente julga os adolescentes. Julga pela roupa que veste, pela forma que fala, pelas gírias, julga pela música que está ouvindo, pelo youtuber que está assistindo. Eles estão o tempo todo sendo julgados. E o que eu mais escuto aqui no consultório quando eu recebo adolescente é:
Eles querem que eu conte as coisas, mas falam, né, dos pais, mas eles não ouvem. Eles só querem falar, 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 falar e sempre tem razão. Eles nunca ouvem o que eu tenho para dizer. Essa é uma fala muito comum aqui. Então, gente, o que a gente precisa fazer? Lembra quando você era adolescente e que você também ouvia músicas que muitas vezes os pais não gostavam, não aceitavam? Pois bem, agora é você que está do outro lado como pai e mãe. A gente precisa se aproximar do universo desse adolescente. A gente precisa ouvir a música, até mesmo para orientar, porque às vezes é uma música muito fora e a gente tem que orientar. Às vezes a gente não gosta daquele estilo musical, mas poxa, escuta, tá tudo bem com a letra, tá tudo bem, por que não ouvir? Escuta junto com ele. Assista o youtuber que ele gosta, o youtuber preferido, senta lá e fala, nossa, que legal. Sabe o que eu faço, gente? Eu gosto muito de podcast. Então, minhas filhas lá atrás, uma já é mais velha, não tá mais tão adolescente assim, me indicou alguns podcasts. E que eu adoro, que eu escuto até hoje, que eu converso com elas. Nossa, tem até um que é muito famoso entre eles. Eu falo, os meninos hoje vão entrevistar tal pessoa. Nossa, eles estão bem legais e tal. E a gente conversa sobre os assuntos deles também, delas no meu caso, né? Então, gente, procurem algo que você possa se conectar, que você possa ouvir, que você possa conversar, mas que não seja só do seu universo. Lembrei de um outro adolescente que eu atendi aqui e ele falava assim: meu pai que assinou a revista X, que é sobre vestibular, enfim, sobre coisas cultas, e quer que eu leia toda semana. Legal a intenção, válido, mas assim, é um adolescente, tem outros meios para que ele acesse essa cultura também. E que a gente tem que ter essa expertise de encontrar onde é que a gente vai se conectar. Esses são os três pilares que eu acho primordial para que a gente reflita, pense sobre o adolescente, ou como diz a minha filha, os adoles, né? Que agora eu acho que tem um pouco dessa fala, adoles. Se você já ouviu isso aí por aí, comenta aqui para mim. É, é claro que tem outros tantos assuntos que permeiam a adolescência que seria importantíssimo trazer aqui. Se você quer saber mais dessa fase, se você tem dúvidas, se você tem interesse, deixa aqui seu comentário para que eu possa gravar um vídeo aí, fase 2, né? Adolescentes parte 2. E compartilha com as pessoas. Pense sobre isso. Pense sobre construir pontes com os nossos filhos e não muros. Pense a importância dessa fase para a fase adulta que está por vir, né? E o que eles precisam fazer nessa fase da adolescência para essa chegada da fase adulta que vai se viver para a vida inteira. Então é isso, gente. Eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um beijo!